Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nós continuamos então o nosso projeto Um Quarto. Esse projeto que é basicamente isso, né? No quarto é onde nós temos a nossa intimidade com Deus, onde Deus nos convida a rezarmos, a meditarmos, a vivermos essa espiritualidade. Também é no quarto onde nós choramos, nós sorrimos, nós temos as nossas alegrias, nós manifestamos, nós vivemos vivemos dentro aquilo que nós experimentamos fora. Então é importante nós irmos acompanhando. Nós vamos hoje dar continuidade ao Rosário, né? E vamos falar sobre o primeiro mistério gozoso, né? Que é o mistério da anunciação do anjo à Virgem Maria. E nesse mistério da anunciação do anjo à Virgem Maria, eu tenho particularmente uma devoção onde eu medito duas virtudes. E nós vamos falar sobre virtudes, sobre essas virtudes. Durante esses próximos, pelo menos 20 semanas, cada semana vamos falar sobre uma virtude. Hoje nós vamos falar sobre a virtude da fé, né? Então cada semana nós vamos falar pelo menos duas virtudes. Aliás, uma semana nós vamos falar a primeira virtude do mistério e depois na outra semana a segunda virtude desse mesmo mistério. Então semana que vem ainda é sobre a anunciação do anjo à Virgem Maria. Bom, para nós entendermos, basicamente, né, hoje vai ser uma explicação um pouquinho mais demorada, para nós entendermos o que são virtudes. Virtudes são hábitos bons, mas não só hábitos bons que é como se são uma adesão à vontade divina, porque tudo que é bom vem de Deus. Então, tudo aquilo que nós conseguimos fazer de bom vem de Deus. Mesmo que a gente não perceba, a bondade no mundo existe por conta de Deus. E aí nós vamos entender também essa questão de perceber ou não. Assim como são necessários muitos pecados para criar um hábito vicioso, da mesma forma, né, você precisa de muitos hábitos bons, muitas práticas boas, muitas ações boas para criar uma virtude, né, para criar um hábito bom. Então, essa é a definição de virtude, né? Então nós precisamos buscar. Esse mundo que nós vivemos é um mundo cheio de vícios. Nós estamos viciados em tudo. Parece que todas as coisas são projetadas para nos viciar. Por isso, nós precisamos realmente ter essa oportunidade, essa força, essa necessidade de buscarmos constantemente as virtudes dentro do nosso coração. Bom, então nós vamos falar hoje sobre a virtude da fé, né? A virtude da fé, ela fala lá em Hebreus 11, versículo 1. A fé é posse antecipada, uma das versões da Bíblia fala, a fé é a posse antecipada do que se espera, um meio de demonstrar as realidades que não se veem. Então, a fé é aquilo que você não vê, mas você já toma posse, né? E outra, a Bíblia Ave Maria fala assim: a fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Então o fundamento é aquilo que está por baixo, né? Aquilo que dá apoio, dá raiz à esperança. Então toda esperança que nós temos a partir da fé que está ali apoiando, né? Mas nós vamos entender que essa virtude da fé que nós estamos falando aqui não é a virtude infusa, não é uma virtude onde Deus coloca dentro de nós, mas é uma virtude de ação, é uma virtude de resposta, é uma virtude ativa. Porque nós podemos entender a fé como algo passivo. Muitas pessoas entendem que a fé é algo passivo, que é um sentimento, né? Não, a fé não é somente um sentimento, ela é algo que nos move, ela é algo que nos motiva, ela é algo que nos empurra e nos faz ter atitudes conforme a nossa fé, conforme a fé que nós colocamos em algo ou alguém, né? No caso aqui nós estamos falando de Deus, né? Então a fé que nós colocamos em Deus nos faz ter atitudes positivas. Vamos lá então. A fé é uma atitude, uma ação.
Ao contrário do que as pessoas imaginam, a fé é ativa e não passiva, porém ela age conforme uma ordem. Ou seja, o que é essa ordem? Ordem é quando Deus fala alguma coisa, ele ordena alguma coisa. Então quando ele diz, por exemplo, uma das ordens de Deus para nós, né, ide por todo mundo e pregar o evangelho. Por que ele fala isso? Porque ele vai estar com a gente, né? Ele fala também, eu não vos abandonarei, eu não vos deixarei sós, eu não vos deixarei sós. Ou quando ele diz, o meu jugo é suave, o meu peso é leve. Quando ele diz isso, ele realmente está falando e que nós podemos confiar e acreditar nisso e se lançar, né? Uma das vezes que eu vi também uma definição bonita de fé é colocar o pé para depois Deus colocar o chão. Então nós precisamos realmente viver essa fé e, além disso, agir conforme a nossa fé. Fé em quem? Fé em Deus. A fé é a memória, eu digo que a fé é a memória do futuro. Por quê? A memória não é nada mais do que a certeza do que a gente viveu, né? A gente lembra aquilo que nós vivemos no passado, claro, mas aquilo é uma certeza para nós. A memória é uma certeza. Eu tenho certeza do que eu vivi, do que eu passei. A fé é isso. A fé é essa certeza, só que do futuro. Eu tenho certeza que algo lá na frente vai acontecer, que aquilo que Deus prometeu vai se cumprir, que aquilo que Deus prometeu particularmente para mim, ou aquilo que Deus falou na Bíblia, as suas promessas irão se cumprir. Então, nós temos essa certeza do que vai acontecer, ok? Mesmo que ainda não aconteça, mesmo que ainda não aconteceu, nós temos essa certeza. Bom, agora que nós entendemos o que é fé, né, vamos partir agora para a meditação do mistério da Anunciação. Hoje vamos falar sobre a Anunciação do nascimento de Jesus e semana que vem ainda da Anunciação, mas partiremos de uma outra virtude. Na semana que vem a gente fala sobre essa outra virtude. Hoje nós estamos falando sobre a fé. O mistério da Anunciação do anjo Gabriel à Virgem Maria é um mistério onde eu posso rezar as boas notícias, de uma forma especial a boa nova do Evangelho. Quer melhor notícia do que o Evangelho, né? A boa nova anunciada a nós por Jesus é a própria encarnação de Jesus, é a própria encarnação de Deus na nossa vida. Que notícia maravilhosa do que essa, né? Então nós meditamos essa fé. Então, a anunciação pelo anjo, ela está entrelaçada com a virtude da fé. Tanto quanto no sentido de que Maria acreditou, Maria creu, Maria confiou na palavra do anjo, Maria confiou pela palavra, né? Segundo a tua palavra, já que você disse isso, então, já que acreditando no Espírito Santo que ia soprar sobre ela, acreditando no Espírito Santo que estava enraizado nela, ela acreditou e ela disse sim. Ou seja, ela teve uma atitude. Mesmo que essa atitude seja aparentemente passiva, mas existe atividade ali. Deus esperava a resposta de... Ele não podia simplesmente agir. Porque ele não é assim que ele funciona, que ele age nas nossas vidas. Ele precisa que nós demos o nosso sim, né? Assim como ele precisou do sim de Maria. Então, da mesma forma, né, nós vamos meditar sobre as virtudes a partir das virtudes de Nossa Senhora e de São José, tá bom? Então nós vamos sempre nesse caminho, nesse processo, olharmos as virtudes de São José e de Nossa Senhora. As virtudes, por exemplo, de São José. São José acreditou no anjo. Enquanto Deus não tinha falado, ele não sabia o que fazer, ele estava perdido. Ou seja, um homem sem fé, um homem que não tem uma voz de Deus, ele está perdido. Um homem que não escuta Deus está perdido. Uma mulher que não escuta Deus está perdida. Assim como São José estava perdido, não que ele não escutasse Deus, mas ele não tinha uma resposta para aquele momento, para aquela situação do nascimento de Jesus.
Mas quando o anjo aparece para ele e diz: não temas receber Maria, ele acredita. E ele recebe Maria em sua casa. Não só Maria, mas ele recebe Jesus também na sua casa. E é isso que nós precisamos fazer também. Como Nossa Senhora e como São José, receber Jesus na nossa casa. Jesus quer habitar na nossa, quer ser gerado no nosso coração, na nossa vida. Por isso nós precisamos dizer sim a Deus nas nossas vidas. Tá bom? Continuando então, para nós colocarmos em prática isso. E para nós já finalizarmos, né, porque esses vídeos vão ser bem curtos mesmo, né, para nós só meditarmos e continuarmos meditando durante essa semana. Eu queria que você compartilhasse também com outras pessoas, se você puder, nos seus stories ou nas suas redes sociais, no WhatsApp, né, o link, pega o link aí e pede, né, para as pessoas verem também, se você achar interessante, né, aproveita, manda o outro vídeo também para elas acompanharem essa série, porque será uma série de mais ou menos umas 20, 21 pregações, né, e eu acredito que eu vou fazer também outras partes, né, outras formas de visão e tudo mais, né. Então vamos lá. Como praticar a fé? Primeira coisa que nós precisamos fazer, São Tiago diz: peça a fé. Eu quero mais fé, eu quero acreditar mais, mas essa fé de atitude, essa fé de virtude, essa fé de ação. Peça a Deus, porque Deus vai não somente te dar a força, te dar o entendimento, mas Ele vai te dar a visão para você ver nos momentos que Ele vai providenciar para você acreditar. Porque Ele vai colocar providência, Ele vai colocar essa providência em você. O pão de cada dia que nós rezamos no Pai Nosso também inclui isso, inclui coisas que vão edificar a nossa vida. Mas nós temos a opção de escolher. Assim como Adão e Eva tiveram a opção de escolher, né? E era essa a grande chave dali, né? A vida é sempre uma batalha. Mesmo no paraíso, precisam haver decisões. E as nossas decisões é que nos impulsionam para sermos bons ou para sermos maus, para estarmos bem ou para estarmos mal, para aceitarmos a luz ou para aceitarmos as trevas. Então as decisões que nós tomamos, né, a partir das oportunidades que Deus dá para as nossas vidas. E aí nós vamos pedir a fé. Pedindo a fé, Deus vai agir, Deus vai mostrar situações e vai nos dar a visão, a sua visão, para que nós enxergamos: aqui é o momento onde eu preciso ter fé. Aqui é o momento onde eu preciso acreditar, né? E principalmente, acredite que Deus é amável, sábio e poderoso. Acredite nessas três coisas. Ele é amável, Ele é sábio e poderoso. Então, quando Ele fala uma coisa para nós, Ele fala porque Ele me ama. Mas Ele me ama totalmente. Ele não faria nada para longe do seu amor, porque Ele é amor. Ele também não faria nada longe de sua sabedoria. Ele sabe todas as coisas, Ele sabe o que é melhor para mim, para você. E também Ele pode todas as coisas. Então a gente precisa acreditar. Senhor, o Senhor pode, né? Como aquele centurião que pede para Jesus, ao menos nem precisa ir na casa dele. E Jesus fala: eu não vi tamanha fé. Eu não vi tamanha fé em toda a Jerusalém, em toda a terra de Israel. Não vi. Nós precisamos ter essa fé que antecipa. Uma vez eu rezando, e eu pensava sobre isso. A fé é uma arma que Deus nos dá para vencermos Ele. Não vencermos de uma forma onde nós somos conquistadores, conquistamos Deus, mas conseguimos as coisas que às vezes, não que Deus não queira nos dar, mas que Deus não veja que nós ainda estamos preparados. E a fé nos prepara o terreno do nosso coração para receber a graça. Então nós precisamos exercitar isso durante o dia. Acreditando que Deus é amável, acreditando que Deus é sábio, acreditando que Deus é todo-poderoso, nós vamos exercitar. Onde? Na oração e no trabalho. Na oração, eu vou rezando, vou meditando isso. Então cada coisa que Deus vai falando, cada pensamento que eu vou tendo ali, eu vou colocando, vou introduzindo essa fé, essa virtude de fé. Eu vou acreditando na palavra que eu leio, na meditação que eu rezo, na novena que eu rezo. Eu vou acreditando cada vez mais. E no meu trabalho,
diante das situações que acontecem, das pessoas que aparecem pra gente, a gente precisa ajudar, das pessoas que precisam da gente, ver Deus empurrando, Deus dando esse empurrão, falando, vai, faz isso aqui, vai, faz isso aqui. É isso que Deus chama para nós fazermos, para nós vivermos a virtude da fé. Então é isso. Por hoje, né, o nosso encontro semanal termina aqui. É um vídeo bem curto mesmo. E semana que vem nós vamos falar. Nós vamos falar sobre a virtude da confiança. Também ainda no mistério, no primeiro mistério gozoso da Anunciação, né? Então louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.